Oi, amores, bom dia. Para nossa aulinha de hoje, vocês vão abrir o livro na página 394, lá em Ciências, certo? E aí a gente vai ver sobre os objetos do nosso cotidiano. Então, objetos do nosso cotidiano são justamente aqueles objetos que a gente usa no dia a dia. Então, aí, ó, tem uma caixa de leite, tem um velocípede, tem uma caneta, tem a carteira escolar, né? Tem uma mochila, tem um tênis e uma garrafa. Então, se a gente observar, esses objetos, eles são muito comuns, né? Então, da produção atual desses objetos, são usados muito materiais. Então, tem coisas, né, que a gente manuseia, que a gente tem contato no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente nunca nem parou para pensar de que aquele objeto é feito. Então, se você olhar uma caneta, aqui tem um exemplo, né? Você verá que ela é feita de tinta, de plástico e de metal, que é o bico. Então, essas embalagens de leite, que é uma embalagem longa-vida, que a gente chama, embora elas não pareçam, mas são feitas de papel. Então, quando a gente observa por fora, ela é composta por um material plástico chamado de polietileno. Então, o papel e alumínio são dispostos em camada. Veja no esquema a seguir. Então, nesse esquema daí, tá mostrando como é feita essa embalagem longa-vida, que é justamente para que os líquidos, né, eles não precisem ser refrigerados, pois ali eles vão ser conservados na temperatura ambiente. Aí a gente tem um exemplo, né, da caixa longa-vida, que ela tem 6 camadas. Então, na primeira camada é o polietileno, depois vem papel, polietileno de novo, uma folha de alumínio, polietileno e polietileno, que é justamente para fazer essa composição, para que os líquidos não precisem ser refrigerados, certo? Aí temos aí a atividade da página 395, que está perguntando de que são feitos os outros objetos da imagem da página 68. Aí vocês vão responder, né? O triciclo de brinquedo, que é o velocípede. Ele é feito de quê? Você vai colocar o nome do material, certo? A carteira escolar é feita de quê? A mochila, o tênis e a garrafa, certo? E depois, tá perguntando aí, você sabe de que eram feitos alguns desses objetos no passado? Então, se você sabe como era feito, você vai escrever. Pode pedir ajuda à mamãe, né? A papai, porque como se trata de passado, pode ser que vocês não lembrem. Mas caso alguém saiba responder de que era feito, onde eram conservados os líquidos antigamente? Os velocípedes eram feitos de quê? Caneta. A carteira escolar era feita de quê? Mochila, tênis e a garrafa, certo? E depois aí tá mostrando algumas imagens como eram esses objetos no passado. Então, justamente os objetos que foram mostrados na página anterior, aí vai estar mostrando eles no passado, certo? Então, o carrinho de brinquedo era feito de metal, a garrafa de leite era de vidro, a carteira escolar era totalmente de madeira, bolsa e tênis eram feitos de couro. Então, na maioria das vezes, o couro era do próprio animal, certo? E atualmente são feitos de couro sintético, não é couro de animal. Então, a caneta, por quase 100 anos, era uma caneta de tinteiro, que a pessoa precisava melar a caneta no tinteiro para poder escrever, certo? E as canetas esferográficas vieram surgir depois, nos anos de 1940 a 1950. Então, conforme se estudam as características desses materiais e se desenvolvem novos materiais, muitos objetos que tradicionalmente eram feitos com material, eles passaram a ser feitos com outros. E por que isso acontece, né? Então, veja o caso da embalagem de leite de vidro.
Antes, né, tudo que era líquido era colocado numa garrafa de vidro. Então houve essa substituição por saco plástico e depois apareceu a embalagem longa-vida. Surgiu a embalagem longa-vida, que foi essa que a gente viu aí. Então o vidro, ele quebrava com muita facilidade, né? Já a embalagem de plástico não. E também a longa-vida, né? Também ela não vai ter, a gente não ia ter essa preocupação de quebrar. Então, no caso das malas escolares, que eram de couro, então a capacidade de acondicionar os livros era limitada, porque as bolsas escolares eram pequenas. Então o couro ele não estica tanto, né? E agora os tecidos que são feitos na atualidade, a gente já consegue carregar bastante livros nele. Então o couro nesse caso é menos flexível que o tecido. Então por isso que houve essas mudanças, né? E a caneta de tinteiro? Só se percebia que a tinta havia acabado quando ela começava a falhar. Então era preciso encher o tinteiro de novo. Já a maior parte das canetas esferográficas permite visualizar que a tinta vai terminar. E assim sabemos que logo precisaremos de outra. Então até o tubinho da caneta, né? A gente não sabia quando a tinta ia acabar. E agora, com a caneta transparente, a gente consegue, né, visualizar quando a tinta está acabando para poder substituir, certo? Aí temos uma atividade assim: Cleusa precisa comprar ovos, mas quer ter certeza que não haverá nenhum ovo quebrado dentro da caixa que quer comprar. Qual a embalagem ela deve escolher para comprar ovos? Se ela quer saber se os ovos não estão quebrados, ela vai comprar um ovo numa embalagem fechada, que não dá para ver, ou numa transparente, vocês vão marcar. Paulo vai brincar de transportar pedrinhas. Qual dos caminhos você acha que ele conseguirá durar mais transportando as pedrinhas? Qual dos carrinhos? Perdão. Qual dos caminhões você acha que ele conseguirá durar mais transportando as pedrinhas? Se ele vai carregar pedrinhas, qual é o caminhão que vai durar mais? É o de papelão ou é o de plástico? Vocês vão marcar X, certo? Maria fez uma caixinha de madeira para guardar bijuterias, mas quer ver sempre o que tem dentro da caixa. De qual material ela deve fazer a tampa? Se ela quer ver o que tem dentro da caixa, a tampa vai ser de madeira, de vidro, de papel, de metal ou de tecido. Vocês vão responder, certo? E temos aí, a família de Rodrigo foi viajar nas férias, sabendo que todos iam trazer muitas lembranças da viagem. De que tipo de material deve ser feita a mala que eles irão levar? Aí vocês vão responder. Se eles vão trazer muitas lembranças, né? Vai ser uma mala dura de policarbonato. Vai ser uma mala flexível de microfibra ou vai ser uma mala de couro. Aí vocês vão ver qual é a mala mais adequada para trazer esses produtos da viagem, nessas lembranças, e vocês vão marcar o X, certo? Por hoje é só. E até amanhã, se Deus quiser, que vocês possam ter um dia maravilhoso, certo? Cheiro bem grande.